arbitragem para mim é uma honra. Essa é uma coisa que de fato eu gosto de fazer. Então vocês, mesmo se a aula for ruim, vocês têm que aceitar, entendeu? Porque é uma coisa que eu gosto. Então vocês não podem me questionar, né? Com os meus poderes de presbítero. Fiquei sabendo que eu tenho autoridade de pôr no banco, entendeu? O ensino é isso, é pôr no banco, é doutrinar. Então vou fazer uso dos meus poderes aí. Mas, irmãos, eu vou aproveitar e ficar mais aqui abaixo mesmo, sem o microfone, porque eu quero ter uma ideia mais intimista, que vocês possam... a gente está uma interação maior, né? Para ter um entendimento maior, eu vou ver até com o Gabriel se faz sentido a gente fechar só uma parte ali, até devido ao som e tal, né? Porque enquanto nós estamos num pequeno grupo, é bom a gente fechar ali e a nossa voz aqui sem microfone, ela ecoa e nós conseguimos ouvir muito bem. Depois que nós crescermos, a gente aí usa o púlpito, aí usa o microfone, mas até então que nós possamos fazer a aula aqui dessa forma, tá? Então, irmãos, como eu falei na semana passada, na nossa reunião, eu vou usar um estudo. Na verdade, eu preparei um slide baseado em um estudo que é da FTB, da Fundação Teológica... meu Deus, fugiu no... Bethesda. FTB, né? Isso. E ele é do... Não sei se os irmãos conhecem o César Cavalcante, ele é um homem de Deus, muito conhecido, né? Ele é um homem pentecostal como nós, é uma teologia que a gente acredita, é um servo de Deus que a gente confia, né? César Cavalcante. Isso. Isso, e a gente usa eu vou usar esse estudo e os demais estudos até a gente não ter o nosso próprio estudo, a nossa própria bagagem, a gente vai usar esse estudo. Eu já tinha conversado com o nosso pastor local e ele nos deu aval para usar esse estudo e que nós possamos fazer um bom proveito. Como eu falei, eu não vou entregar impressões, porque eu acho que a gente já passou desse tempo de impressões, né? E também porque é crime. Divulgar... estudos de outras pessoas, principalmente que é uma faculdade, eles vivem disso, né? Foi um curso que eu realizei em um tempo. A gente pode fazer alusão ao estudo produzido. Nós podemos colocar referências em slides, nós podemos construir algo a partir disso. Mas eu não posso simplesmente fazer um copia e cola. Nem no meu slide, e muito menos pegar essa apostila e fazer uma impressão para vocês. Amém? Estamos combinados assim? Amém. Como eu conversei com os irmãos em um dos nossos cultos, eu falei que a gente ia começar falando a respeito de soteriologia, né, que é eu acredito que dentro da teologia sistemática é um assunto principal, porque assim, é o assunto que automaticamente engloba os outros demais assuntos, né, que a gente vai ver a martologia, né, a gente já falou um pouco num dos cultos nossos, qual é a nossa forma de trabalho. Então a gente vai tocando nesses tópicos futuramente, mas nossos próximos 16 encontros nós vamos focar em soteriologia, né, que é a doutrina da salvação. E eu queria que o nosso digníssimo aí passasse o slide pra gente, enquanto a gente não compra um passador de slide para ficar aquela coisa mais high-tech. É o Joãozinho sempre, né? Ele é o cooperador mor oficial da Casa do Senhor em todos os tempos. Eu vou começar por esse texto inicial, irmãos. Aceita esses cookies aí. Isso, aceita tudo aí e libera uma faixa. Agora eu coloco o texto lá para os irmãos acompanharem, que se encontra em Gálatas. Gálatas 1:8, que diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que temos pregado, seja anátema, ou traduzindo, seja maldito. Maldito seja esse que traga um outro evangelho. A gente acha que, quando a gente lê e medita nesse texto, a gente acha que é um homem
já compreendido, mal intencionado, que vai construir uma teologia e aplicar de forma deformada na igreja. Isso acontece. Mas também nós podemos cair no equívoco de não buscar o Senhor com profundidade, não compreender as Escrituras e disseminar um evangelho incorreto, disseminar um evangelho equivocado. E nós podemos fazer isso de uma forma inocente. Então a gente acha que só peca quem é intencional. Não, irmãos. Peca também quem age por ignorância, quem age de forma equivocada, e não só, como diz na palavra, que o Senhor vai perdoar o tempo da ignorância. De fato, Ele vai perdoar. Mas nós não podemos mais estar nesse tempo de ignorância. Nós não podemos mais estar nesse estágio de qualquer sã doutrina, nós vamos ouvir e começar a praticar, e começar a lançar sobre o altar, e começar a falar, e começar a evangelizar pessoas através de uma doutrina que nós não conhecemos. Eu lembro que um livro que eu li sobre o Francis Chan, que ele fala do Deus esquecido, ele fala sobre o Espírito Santo, e ele fala de uma abordagem que ele teve de uma religião denominada Mormons, na época. Ele começou a ouvir, deu liberdade de ouvir aqueles homens ali falando. Geralmente a gente vê eles de 2 em 2, eu acredito que foi o mesmo caso com o Francis Chan. Ele começou a rir na sua mente daqueles homens, falou assim, poxa, como que eles acreditam nessa inverdade, né? Como eles acreditam numa coisa que eu sei que não é, e não é dessa forma que caminha. E o Espírito Santo soprou no coração dele e falou assim, mas será que você não age assim também? Você conhece que evangelho? O evangelho que você ouviu, o evangelho que você foi buscar e foi estudar? Qual é o evangelho que nós conhecemos? Talvez nós caçoamos de outras religiões, talvez nós até afrontamos, às vezes não de forma física, mas no nosso coração, no nosso intelecto, a gente questiona alguns comportamentos de outras religiões, mas nós acreditamos naquilo que ouvimos e nem temos referência de quem que nos transmitiu aquela mensagem. A gente começa a repetir por osmose. A gente começa a repetir de uma forma inconsciente, porque quando a pessoa nos questiona, nos aborda sobre o tema, a gente paralisa. É igual aquele vendedor que ele aprende os passos, né? Olha, o fluxograma. Se sim, segue. Se não, segue. E ele já está acostumado a ouvir o não, então para ele está confortável. Quando a pessoa fala assim, eu aceito. E meu Deus, eu não sei o próximo passo. Eu não sei como é que eu vou agir agora. Às vezes nós lançamos uma mensagem para outras pessoas e a gente está no automático das pessoas até não nos ouvir, não dar crédito, não entender da nossa pregação, mas uma pessoa para, eu quero entender melhor. Aí você, não estou preparado para se entender melhor. Não estou compreendendo ainda se entender melhor. Eu não tenho clareza ainda sobre as Escrituras. E isso é normal até o dia de hoje. A partir do dia de hoje nós vamos progredir no Senhor. Né? E a nossa progressão é contínua e constante, como eu gosto de dizer. É gradativa, é pouco a pouco, mas de um pouco a gente vai aprendendo e junta com mais um outro pouco. E a gente vai ter humildade de, quando chegar num passo que a pessoa quer receber mais de Cristo e a gente ainda não tem a capacidade de transmitir, porque às vezes a gente sabe, compreende, entende, mas não consegue transmitir. Isso é normal. A gente vai ter humildade. Ó, eu ainda não sei disso muito bem, mas nós podemos caminhar juntos. Nós podemos aprender juntos. Um pode fortalecer o outro nessa caminhada. Eu falo isso não para que nós desistamos, não para expor ninguém, porque eu ainda sei muito pouco da palavra do Senhor. Mas eu me prontifiquei no meu coração que o pouco que eu sei eu vou melhorando e, se for possível, eu vou agregando mais conhecimento, para que a gente possa, não é o caminho do justo aqui nessa terra, não é uma aurora que vai crescendo até um dia ser perfeito. Então nós temos que andar, porque é de acordo com o que a palavra nos diz. Então nós temos que ter cuidado hoje, entendimento do que a gente já sabe, a gente vai analisar o que a gente já aprendeu e vai continuar seguindo as coisas que são corretas e vamos descartar as coisas que não são tão corretas. Amém? Amém. Joãozinho, não tira a mão daí, Joãozinho. Então, pensando nesse texto inicial, e nós estamos sabendo mais ou menos de como funciona a soteriologia hoje, eu queria que os irmãos saíssem daqui com entendimento claro do que é a verdadeira salvação, como ela é oferecida, como se pode obtê-la e quais são os seus benefícios e bênçãos. Hoje, se a gente
de entre as 4, 1, 2, até 3, se nós guardarmos no nosso coração 2 dessas 4 verdades que a gente quer abordar essa noite, já vai ser de muita valia. Se for uma que a gente guardou e ainda praticou, maravilhoso. Né? O reino é isso. É como diz no Êxodo, é a gota de orvalho. Então a gente vai aprendendo pouco a pouco. Esse é um ensinamento como o senhor exemplificou ali para Moisés. O próximo. Então, aqui a nossa introdução, né, é extremamente importante entender corretamente a salvação. A Bíblia, como eu já falei para os irmãos, nos coloca como anátema, né, a partir do momento que isso é qualquer pessoa, incluindo anjos e pregadores, que pregar um evangelho de salvação diferente daquele ensinado nas Escrituras. Então, reforçando a importância de nós estarmos alinhados com as Escrituras. A importância de nós compreendermos de forma clara e objetiva o que as Escrituras dizem a respeito de nossa vida e nosso comportamento. É o nosso manual de conduta, é o nosso manual de vida. A gente tem que aprender isso, a gente tem que colocar na nossa cabeça que a Bíblia é o nosso manual. Nós vivemos de uma mensagem revelada. E essa mensagem revelada não está na boca de homens atuais, não está em pensamentos filosóficos de homens estranhos. Essa palavra já foi revelada pelo próprio Deus na boca de seus profetas e deu a oportunidade deles escreverem essa mensagem de vida para nós. Então, a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente para o nosso caminhar. Eu acredito que tenham livros e outras pessoas que nós podemos ouvir, mas com uma lupa, com um entendimento claro do que a gente está buscando ali naquele conteúdo. Mas antes da gente não ter essa base, eu não recomendo ninguém a usar nenhum tipo de livro, a não que seja a Bíblia, a não ouvir nenhum tipo de pregação que não seja a verdade do Senhor, porque isso traz confusão. Nós sabemos, o adventista crê na mesma Bíblia que os irmãos, mas deixaram ensinamentos de uma profetizada entrarem e agora fica uma coisa difusa. Fica uma coisa que você está na Bíblia, não, mas está nos escritos de Ellen White. Então traz no coração dele o quê? Eu acredito na Bíblia, mas a Bíblia ainda tem um plus. Eu acredito na Bíblia, mas ainda eu tenho que acreditar no Alcorão. Eu acredito na Bíblia, mas eu tenho que ainda aprender com os meus ancestrais. Então a gente tem que se preocupar e se ater que nós temos que utilizar a palavra do Senhor como o nosso manual de fé e de prática, como algo que nós vamos usar a conduzir a nossa caminhada aqui na terra. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então aqui tem alguns pontos que nós vamos caminhar ao longo desse estudo sobre morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação de Cristo, bem como a aplicação dessas provisões, incluindo o arrependimento, a fé, a justificação, a regeneração, a adoção e a santificação. Nós vamos abordar cada um desses temas de uma forma... A gente não consegue esgotar os assuntos, mas a gente vai, de fato, reforçar. Eu gosto de ser essa pessoa didática, repetitiva, porque a gente só retém, no máximo, com muito esforço, 20% a 30% do conteúdo que nós ouvimos alguém falar. Né? De um dia para o outro. A partir de uma semana, só se retém 5% disso. Então, a partir da segunda semana, nem se fala. Então, se a gente for repetitivo e eu conseguir ser repetitivo naquilo que o Senhor quer entregar no coração de vocês, e na hora da adversidade você vai se ater àquilo que te traz esperança, é a mensagem que eu martelei aqui, glória a Deus por isso, que vai ser útil para as suas batalhas da vida. A gente não está trazendo um estudo aqui para ser uma coisa só de encher os irmãos de conteúdo. Nós estamos entregando uma mensagem aqui para chegar no dia mal e essa mensagem ser verdade no coração. Para chegar no dia mal, no dia da batalha, a batalha pode te confrontar, mas não vai te derrubar, porque você está alicerçado na palavra.
Você não está alicerçado num sentimento, alicerçado numa emoção. Você não está alicerçado num pensamento de um outro. Você está alicerçado na palavra. Você está alicerçado naquilo que o Senhor deu nas tuas mãos, no seu manual. Você pode sentir medo? Pode, mas você tem convicção que a palavra diz que você vai manter firme. Seja forte e corajoso. É isso que o Senhor tem para nós. Então que nós possamos aplicar e entender essa verdade bíblica. E para nós entendermos a verdade bíblica, nós não temos que se ater a Cristo só no Novo Testamento. Porque a gente começa a entender Cristo a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João. É aí que a gente tem uma clareza sobre quem é Cristo. Mas eu queria abordar aqui esta noite com os irmãos que a Bíblia inteira faz alusão a Cristo. A Bíblia como um todo faz alusão a Cristo. Então tem vários pontos, vários sinais na Bíblia que demonstram que Abel foi um tipo de Cristo. Que demonstram que Noé foi um tipo de Cristo. O que Noé fez? O pecado do povo, a ira de Deus se anunciou naquele lugar. Deus falou: vou fulminar a todos. E ele foi salvador de sua família. O que aconteceu com Abel? Por causa do pecado, ele foi morto. Então já traz uma alusão. Aquela cobra que foi levantada no deserto, que o próprio Deus falou para Moisés: o povo está doente, levanta essa cobra aqui no deserto que o povo vai ser curado. Era uma alusão já a Cristo. O próprio Moisés foi tirar o povo da escravidão, acorrentados pelos seus delitos e pecados, e eles foram libertos. Isso é um tipo é uma alusão a Cristo. Então as Escrituras vêm trazendo um entendimento que o Cristo vai vir, e vão trazendo easter eggs, como a gente brinca no cinema, né? Vai trazendo, olha, vai surgir algo que é perfeito, algo que é completo. Noé foi um tipo de Cristo, mas só deu conta de salvar a sua família. Abel foi um tipo de Cristo, mas só deu conta de guardar só Caim. Porque Caim poderia ser punido, mas aquilo foi um sacrifício, e é uma alusão. Mas só deu conta de um homem. Nós vemos Josué só deu conta de conquistar a terra prometida, que é o que a gente espera, continua esperando hoje, só por um X de população. Ele foi incompleto. O rei Davi conseguiu batalhas e enfrentou diversas adversidades e reinou sobre Israel por um período breve e momentâneo para um coeficiente pequeno de população. Então nós estamos vendo diversas alusões a Cristo vindo, mas são imperfeitas, incompletas, equivocadas. Porque nós temos que entender de forma clara que Deus é soberano. Deus, a essência dele é santidade. E ele, na sua plena santidade, ele, já com o próprio Cristo e o Espírito Santo, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós deveríamos ter uma essência de santidade. O homem foi projetado para ter essa essência. O homem foi projetado para caminhar nessa essência. E como nós sabemos, o homem pecou, Adão pecou. E dali trouxe uma cisão que até então não tinha. O texto bíblico em Gênesis fala que todo fim de dia o Senhor visitava Adão. Todo fim de dia o Senhor tinha relacionamento, contato, acesso. E é engraçado, irmãos, que não é um acesso invocado pelo homem. É o próprio Deus que encontrava com ele. Mesmo antes dele saber clamar, mesmo antes dele saber buscar ao Senhor, mesmo antes de ele entender claramente a beleza e a grandeza do Senhor, o Senhor o encontrava e mantinha relacionamento com ele. Mas ele só foi cair na real, só foi ter um entendimento do lugar de pecaminosidade que ele entrou a partir do momento que o pecado veio. Aí ele sentiu. Às vezes não acontece na nossa vida, a gente só enxerga que a coisa aconteceu quando a gente perde. A gente só vê como era bom ter algo a partir do momento que a gente não tem mais. É isso que aconteceu com Adão. Adão não entendia
ainda claramente o quão bom era ter o Senhor com ele. Por isso que eu e o Gabriel, a gente acredita na livre agência. Adão era neutro, não tinha viés. Quando você tem viés, você tendencia para um lado. Eu vou trazer um exemplo. Ruim que eu só trago exemplo de futebol, não precisa ver um exemplo melhor. Não é legal, né? Senão os irmãos não vão entender. Não pode de jogo. Deixa eu ver um exemplo. Se a gente pode... Assim, pode ter um ator famoso, um ator que ele é rival de um outro. Mas esse ator A, ele é um bom ator. Mas eu sou fã do ator B. Ele pode fazer o melhor trabalho possível, o ator A, mas eu sou tendencioso a criticá-lo, tendencioso a dizer que não foi tão bom. E quando o ator B faz algo mais ou menos, eu falo, isso sim que é arte. Isso sim que é bom. Isso sim que é correto. Então, para a gente é a mesma coisa, mas só com o viés do pecado. A gente não consegue escolher nada porque nós já estamos enviesados para o mal. A estutícia está ligada aonde? O coração de quem? Do ancião? Também, mas primeiramente na Bíblia fala o quê? Da criança. A criança não tem contato com nada ainda, como é que a estutícia está ligada no coração dele? Porque já tem um viés pecaminoso. Já é equivocado desde que nasceu. Então, qual é a lógica de alguém que já tem um viés inclinado para o mal fazer boas escolhas? Qual é a lógica de alguém que já é inclinado para o mal saber utilizar o livre-arbítrio? Qual é o viés? Então é daí que a gente entende que a gente já não escolhe mais nada, porque nós já estamos enviesados. E essa é a má notícia. Né? É isso que a gente já parte desse princípio. Quem tinha neutralidade a perdeu. E se ele perdeu que ele era neutro, imagino eu agora que tenho um viés. Aí que eu vou errar mesmo. Porque aquilo que eu quero fazer de bom, como o apóstolo Paulo falou, eu não faço. Mas aquilo de mal que eu não quero fazer, esse eu pratico. Então você já vê que um santo homem de Deus, não era um neófito na fé, uma pessoa que acabou de começar a caminhada cristã. Era uma pessoa que já tinha uma bagagem, um conhecimento, se expondo ali em Romanos 7, falando, olha gente, no conhecimento pouco que eu tenho, eu tento praticar o bem, mas é mais forte do que eu não praticar. E eu tento não realizar o mal e é mais forte do que eu também. Então nós temos que reconhecer esse lugar de pecado. Esse lugar de pecado. Não vou. Vamos pro próximo. Então, para a gente entender, sempre a gente vai usar o grego, irmãos, para trazer uma exemplificação de onde vem a origem das palavras, que a etimologia da maioria das palavras, grande parte do Novo Testamento vem do grego, porque a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, o Antigo Testamento, e todo o Novo Testamento foi escrito no grego. Então as origens das palavras que nós temos hoje na nossa Bíblia, na nossa tradução no português, vem dessas três línguas. É por isso que nós que temos o hábito de ministrar a palavra, nós trazemos a alusão que no grego diz assim, que no hebraico diz assado. É porque a Bíblia foi escrita nessas linguagens. E a gente sabe que a tradução, a gente perde muitas coisas. Né? Não tem como, porque tem palavras que existem no idioma e outra não. Tem palavras que no idioma é um significado e outra tem um outro significado. É a mesma coisa de hoje realizarem um livro sobre a minha vida e em uma certa situação na minha vida falou, filho, eu já falei mais de 1000 vezes para você que você tem que fazer tal coisa. Aí a pessoa, anos depois, lá na Inglaterra, fala assim, olha, naquela época, em 2026, os homens falavam mais de 1000 vezes aos filhos para fazerem tal coisa. Então a gente acaba perdendo essa informação e fala, meu Deus, eles falam mais de 1000 vezes, eu estou falando pouco, eu só falei 100, só falei 200 vezes, então eu tenho chance de falar ainda mais, até ele aprender. Então isso às vezes acontece com as traduções. E soteriologia, aquela escrita aqui ao lado esquerdo, irmãos, é uma escrita grega. E a forma fonética seria soteria, que significa salvação, que a gente diz como sotério,
aqui no nosso português. E a doutrina vem de logos. Se é doutrina, ensino, palavra, ou seja, soteriologia significa a doutrina da salvação. Amém? Então, nossa, sai um pouco ali do layout. Então, como a gente começou a conversar aqui, eu queria que o irmão já levantasse aí pra gente e citasse o versículo de Isaías 59:2, que já vai trazer o entendimento de que há uma lacuna entre nós. Se eu acabei de falar que o nosso Deus é santo, e eu já falei para os irmãos que a nossa essência após Adão é pecaminosa, então a gente tem um hiato aí. Uma coisa que tinha uma união, que o Senhor, nosso Deus, falava diariamente com Adão, não tem mais essa união. Houve um distanciamento. E eu queria que alguém que já encontrou citasse aí o versículo para a gente. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós, assim ele não ouvirá. Ou seja, nós já estamos incorrendo em um erro que nos distanciou da graça do nosso Deus, nos fez separação. Ou seja, nós tínhamos acesso livre, nós como homem tínhamos acesso livre à santidade de Deus, à sua soberania, nós tínhamos uma relação com Ele. E a partir do momento que nós optamos por errar, porque é fácil hoje nós falarmos, foi Adão, foi fulano, fomos nós erramos, nós pecamos, porque a gente vai usar um outro tema também de Romanos 3:23, porque todos pecaram. A gente tem uma facilidade muito grande, né, de falar, mas fulano errou, agiu dessa forma, se meus pais não tivessem agido assim, eu teria uma vida melhor, se fulano não tivesse puxado meu tapete no emprego, eu seria uma pessoa diferente. Não, a gente tem que olhar para quem? Pra gente. Nós temos algo a melhorar, nós temos que avançar e progredir no Senhor e deixar as coisas velhas para trás, deixar o engano para trás. Então nós entendemos aqui que havia Deus e havia o homem, e no meio dessa relação harmoniosa veio o pecado. Veio o pecado. Então nós entendemos que a soberania de Deus é clara, né? E em 1 Pedro 1:20, eu queria que alguém também lesse pra gente. 1 Pedro 1:20. Não, deixa... Ah, tá. Ó, voltou, que legal. Aí, ó. Boa. 1 Pedro 1:20. Pode. O Redentor virá a Sião, aos que Jacó se arrependeram. O Redentor virá a Sião, aos que Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. E o próximo... Não. 1 Pedro 1:20. Ah, então Isaías, peraí. Já tá com uma Bíblia aqui, ó, tá vendo, irmãos? Eu encontrei, eu sabia que alguém tava usando uma Bíblia. Achei. Vamos lá, pode ler. 1 Pedro 20. Conhecida antes da criação, isso, né? Conhecida antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Olha aí. O que significa? Deus, na sua soberania, na sua magnitude, Ele ainda deu oportunidade de escape. Porque às vezes a gente vê o texto bíblico e acha que assim, Deus construiu algo para dar certo, o homem fez dar errado e a partir disso Deus teve uma reação. Não foi isso. Deus já tinha tudo projetado e planejado desde antes a fundação do mundo. Tem textos desse versículo que relatam assim. Então Deus, na sua soberania, já sabia de tudo isso. Então, a soberania de Deus é clara e a decadência do homem também. Então nós já partimos desse princípio. Pode seguir?
E aí que vem o problema. Porque isso gerou no nosso Deus o quê? A ira. A ira de Deus. Então, nós tínhamos um acesso livre, nós com Deus. A partir do momento que o pecado veio, ele trouxe ira a algo que é santo. O nosso Deus não tem olhos voltados ao pecado. Nosso Deus não coloca o seu olhar no erro. E nós fizemos pecaminosos pelas nossas más atitudes. E como o próprio Jó diz no seu livro, no capítulo 9, versículos 32 e 33, diz assim: porque ele não é homem como eu, para que ele responda e os enfrentemos em juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Aí deu um problema. Tinha uma relação harmoniosa. A partir do momento que a nossa parte rompeu esse acordo. Uma forma litiginosa. É isso mesmo? Tô certo? Tô certo, advogado? Litigiosa. Então a gente rompeu esse contrato. E aí a reação disso é o que? A ira. E agora? O que a gente faz com a ira? Porque o salário do pecado é o quê? Como os irmãos sabem? É a morte. E como é que paga? Morrendo, né? Partimos desse princípio, né? Tem que matar, como diz uns aí, né? Então é só assim que é pago. É inegociável, irmãos. O pecado trouxe a morte à vida humana. Não tem meio termo. Só é pago com a vida. E aí? Próximo slide. E agora? Quem poderá nos socorrer? E aí? Como que a gente resolve esse imbróglio? Não tem chance. Errei uma vez, tenho que morrer. É ponto pacífico, não tem o que fazer. A lei que foi construída, ela foi construída para errar. Parafraseando, o apóstolo Paulo fala o quê? A lei vem trazer à tona erros que eu nem sabia que era erro. Ou seja, já trouxe na minha cabeça, poxa, eu não quero errar. Mas eu trago esse não quero errar, eu faço o que? Acabo. Meu Deus, eu nem sabia que isso era um erro, era melhor ser ignorante. A lei só veio para expor. Não tem possibilidade, não dá para ser salvo, não tem como. Você fez trocentas coisas de forma correta, você falhou em uma, você falhou em toda a lei. E a gente se acata a lei como se fosse só os 10 mandamentos. A lei tem diversos preceitos a serem seguidos. Um dos preceitos tem que ser utilizado o templo, por exemplo. É impossível. Não tem mais templo. Como você vai cumprir a lei sem um lugar específico que a lei determina? Você falhou. Não tem vida mais, porque não tem como pagar, porque você errou. Então a gente está nesse imbróglio, nessa situação. Nós nos encontrávamos nesse contexto. E essa é a má notícia. Nós temos uma dívida que não temos possibilidade de pagá-la e nós não sabemos quem tem recursos para pagar. O problema não é não ter o dinheiro. O problema é saber que não tem e não ter quem recorrer e a morte está batendo a porta. A situação está chegando, a ira do Senhor está se aproximando e a gente não sabe, não tem entendimento, a clareza de quem pode pagar essa dívida que nós temos com o nosso Deus. Mas nós temos uma boa notícia. Isso é motivo de nós celebrarmos. Que o plano de salvação foi constituído por intermédio de Cristo Jesus. Ele nos deu essa oportunidade de, em meio à morte, termos vida. Em meio à situação que não tinha jeito para a gente, nós temos vida. Independente de quem nós fomos antes dele. Nas nossas fraquezas, da nossa falta de compreensão,
independente do pecado que nós nos atolamos, independente do erro que nós cometemos, a quantidade de tempo que nós nos envolvemos com esse erro, o sangue de Jesus tem poder para aqueles que creem serem regenerados, serem justificados através desse sangue. Independente, porque a gente, na nossa ótica humana, e isso é extremamente natural, nós demos, até na lei, nós demos tipificação de crimes e nós determinamos períodos para que aquele crime seja pago na sociedade. Então nós temos o conceito de que um crime mais leve tem um período X e um crime mais grave tem um período um pouco maior. Então nós damos esse norte de graduação para as coisas. Aquele famoso a gente brincar, um pecadinho, tudo bem, é um pecadão, já é diferente, né? Poxa, você roubou uma lata de milho, não precisava disso, mas tudo bem. Você assaltou um banco, poxa, você tem que ficar uns 30 anos, né, pra gente resolver essa situação. Para Deus não tem. Não tem pecadinho, pecadão. Ou seja, não tem esse pecador afundado nos seus erros que não tem a chance de ter a oportunidade de ser feito filho de Deus. Não tem esse, irmãos. Não tem esse. A partir do momento que ele reconhece, porque o problema não é a falta de acesso à graça. O problema é que nós nos afastamos dela e não reconhecemos como graça. O Senhor nunca afastou ninguém, nós que nos afastamos dele. É nós que tomamos a iniciativa de nos afastar. É nós que tomamos a iniciativa de nos distanciar. Mas o nosso próprio Cristo diz, vinde a mim. Por que eu não vou até você? Porque é você que se distanciou. Vinde a mim, você está cansado, você está sobrecarregado, eu vou te aliviar. Mas do jeito que você se distanciou, você tem que voltar. Você tem que retroceder. Porque a volta significa arrependimento. A volta é um conflito interior que você vai se questionando até se aproximar a Cristo dos delitos que te fizeram distanciar. Aquele jovem filho pródigo, ele só se deu conta quando ele estava numa situação que não tinha mais saída na condição humana daquele lugar. Não tinha mais recuperação. Ele não tinha mais vigor, que ele gastou seu vigor, ele não tinha mais recurso, porque ele gastou seu recurso, ele não tinha mais força, vontade, entendimento de sair daquele lugar. Ele estava amarrado naquilo. Mas ele entendeu. Opa, tem uma oportunidade, uma possibilidade de meu pai vir aqui me buscar. Não foi isso. Tem a possibilidade de eu voltar ao encontro do meu pai. Eu tenho essa oportunidade, independente do lamaçal que ele estava, da vontade que ele tinha de comer as pelotas que eram entregues àqueles porcos. Ele reconheceu. Porque a gente ouve porcos agora, é super comum. Mas um judeu naquela época, ouvindo essa parábola, falou assim, meu Deus, o cara chegou no limite de uma coisa que não dá para ser feita. É isso que o texto quer dizer. Ele sentiu vontade de comer algo que pra gente é impuro. Que pra gente é só uma pessoa muito equivocada, impura, suja, imperfeita pode ter um desejo disso. É uma vontade que só uma pessoa que não tem mais jeito pode ter vontade de comer aquelas pelotas que são dadas para os porcos. Só esse tipo de gente que não tem mais recuperação, que tem anseio e vontade de comer aquilo. São essas pessoas que o Senhor quer de volta, porque já foi dela. Porque a essência nossa é santidade. Mas nós rompemos esse ciclo virtuoso através dos nossos erros e dos nossos pecados. Mas Jesus nos trouxe essa oportunidade, como está escrito em João 17, 21, que quem está vendo nos slides já preparou na Bíblia, porque vocês vão ser participativos. Porque como você vai aprender a palavra, se você não ouve o versículo, você não medita nele, então a gente vai aproveitar essa oportunidade para meditar, não é mesmo? Amém? Amém. É no tempo de vocês também, tá? Ou lê aqui pra mim, aqui, ó, tá no slide aqui, ó. Eu queria que vocês procurassem na Bíblia, né? Porque a ideia é essa. Ó, deixa o pessoal procurar, depois você expõe. Essa é a resposta, entendeu? Eu fiz a pergunta e aí a gente vai conferir a resposta.
Vamos lá, gente. Eu vou? Não, Pai, todo ser. João 17. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que eu me enviaste. É isso. Nós somos um com Deus. Nós temos que voltar a essa nossa essência. E Cristo veio com essa missão, com essa difícil e dura missão de fazermos um com Deus novamente. Então nós entendemos aí que Jesus é o nosso mediador, como diz em 1 Timóteo 2,5, que fala assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É tão importante a gente ouvir esse final, homem, e aí que eu quero entrar, que uma das características que só o próprio Cristo pode ter, que só Ele teve aqui nessa terra, foi de ser 100% Deus e 100% homem. Nós estávamos distanciados de quem? De quem, irmãos? De Deus. E nós somos o quê? Nós somos homens. Amém? E como Homem pecado. E como é que faz? Ó, a briga de gênero lá, aqui não, né, irmão? Ah, daqui a pouco levanta um com uma outra coisa. Aí eu falei, eu não falo de assuntos polêmicos. Vocês têm que respeitar essa minha decisão. Então, como é que faz para juntar uma parte que hoje é extremo da outra? Como a gente unifica dois polos extremamente diferentes? Como o Senhor viria 100% homem e tentaria nos conciliar com Deus? Quantos outros homens vieram tentando fazer isso e não conseguiram? Quantos sacerdotes Israel teve até Cristo chegar? Quantos homens tentaram essa intermediação? Quantos reis tentavam essa intermediação? Quantos juízes em Israel tentaram essa intermediação e falharam? Porque não tem como juntarmos algo que é divino com algo que é pecaminoso, irmãos. A nossa essência, como mostra a imagem, é de pecado. E a essência de Deus é santidade. Não tem conexão as duas coisas. Não tem como subsistirem. É água e óleo. Não faz sentido. É um que não entende que é errado e o outro que quer fulminar. É isso. Um que não caiu em si, não teve compreensão clara que o quanto deve, e o agiota do outro lado babando, esperando a oportunidade para pegar. Esse é o enrosco. Esse que é o problema. E Cristo veio para realizar o quê? Essa intermediação. Então ele tem 100% a santidade de Cristo, mas também ele se fez pecador por nós. É a junção perfeita. É o que a gente precisava. É o que de fato dava liga para esse jogo. É a oportunidade que nós temos, é nele. É por isso que nós cremos em Cristo. É por isso que não há outro mediador entre Deus e os homens. É por isso que vocês não são mormons. É por isso que vocês não são de religião de matriz africana. É por isso que vocês não são da religião adventista. É por isso que vocês escolheram a teologia protestante para seguir e para viver. Porque você acredita que só há um mediador. Só dá uma possibilidade para nós sermos um só com Deus novamente. Só temos essa chance clara, única e objetiva. Não tem o que fazer. Porque, como a gente já conversou, o pecado é a essência do homem. E Romanos 3,23, quem já encontrou, sem spoiler aí, quem já encontrou Romanos 3,23? Eu vou dar uma colherinha de chá que é hoje, mas na quinta aula vocês têm que ser um pouquinho mais assertivos. Vocês têm que mexer nessa Bíblia aí de vocês. Eu tô vendo o pó subindo. Aqui não dá pra enxergar. Romanos o quê? 3,23, eu tô, irmão. Achei. Bora lá, ó, Cacau. Vendo aqui? Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. 3:20. Alguns, Todos. parcialmente, são todos. Ou seja, a essência nossa é o quê? Deus Pecado. É a essência, é o que nós temos para oferecer. Ah, eu sou bonzinho, então você não sabe. Nossa, hoje eu vi um morador de rua, meu.
Dei R$2 para ele. Nossa, parabéns. Deus te abençoe, continue assim. Mas o que você tem de essência para oferecer para ele é pecado. É erro, é engano. É isso que tem de essência. Para aquele que não encontrou um quê? Mediador. É o que tem para oferecer. É o que você pode proporcionar para outra pessoa. É erro, é equivocação, é pecado. Promiscuidade, maldade, concupiscência. É isso que o homem tem para oferecer um para o outro. É por isso que o mundo é do jeito que é, irmãos. Não é porque Deus é ruim, não é que o outro faz, é porque o outro... Não, é porque o homem, a essência dele é essa. E não tem o que fazer se o homem não reconhecer que há um mediador e há um outro lado que está irado, mas deseja o homem de volta. É isso, Cristo veio para trazer esse alerta. Gente, eu compreendo dos seus pecados e eu compreendo da ira do meu Pai, mas Ele quer vocês de volta. Eu compreendo do lamaçal que vocês estão caminhando até aqui. E eu compreendo que meu Pai está extremamente irado com isso. Mas mesmo assim, na sua ira, Ele quer vocês de volta. É isso que significa o mediador. Porque tem uma parte que quer bater e outra parte que não quer apanhar. Mas tem um mediador no meio de tudo isso e fala, gente, calma, sentei na mesa agora e vou reconciliar vocês. Eu vou trazer... Porque quando a gente entra em conflito... Qual que é o ápice do conflito? Qual que é a essência do conflito? É porque eu quero uma coisa que eu perdi ou que eu não tenho mais. Não é isso? Não é assim que começa um conflito? Você sempre começa um conflito dentro de casa porque você quer uma coisa e seu marido quer outra. Ou você quer que ele te entregue algo e ele oferece para você outra coisa. Isso não traz ira, irmãs? Tem irmã aqui? Sim. Não traz. Irmã, é hora da sinceridade. Sinceridade, irmão. Irmã, eu peço para colocar a toalha molhada no varal, mas ele põe em cima da cama. É a ira. Vocês fazem isso mesmo. Ele não proporciona o que eu desejo. Sai de ó. Sai de ó. E o bico fica como? E o bico fica como? Desse tamanho. E o homem fica o quê? Mas o que é que eu fiz? Aí a ira já está de um lado, uma pessoa está inconsciente do outro, e tem que vir alguém no meio e dizer, vamos resolver isso aqui? Vamos ajeitar as arestas aqui? Vamos nos unir, que nós somos um só aqui. A nossa essência é ser um. Abre mão desse pecado aí, porque a santidade está irretocável, não vai mexer desse lado. Quem está errado é você entendeu, Cadinho? Entendi. Foi claro, né? Então, quem tem que melhorar é você. Não é. Que ela é mais nervosa. Mas- Tem que chegar, ô amor. Fica tranquilo. Mas a analogia aqui, quem tá com a ira tem a razão, cara. Quem tá com a ira tem a razão, é essa a analogia. Aí Cristo veio para isso, porque em Salmos 99:9 diz o que, irmãos? Salmos 99:9. Salmo 99:9. 99:9, ó, que facinho. É bom para decorar, hein? 99. Propaganda. É. Merchando. Aí, ó. Subir no YouTube, você já sabe, né? Nessa parte. Patrocínio e tudo. Louvem o Senhor nosso Deus e adore no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Essa é a essência de Deus. A essência do homem é o pecado. E Cristo, como diz em Lucas 19:10. O que diz em Lucas 19:10? Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o papel do mediador. É trazer quem estava perdido. É trazer quem estava vivendo de uma forma equivocada. Próximo. Aqui, irmãos, eu vou passar esse slide, o João vai passar no grupo. E eu quero, como exercício, que vocês tragam na próxima aula, e eu vou perguntar de forma aleatória uma dessas 3 perguntas aqui. Então, qual é o significado da palavra soteriologia? Qual é o ponto central da salvação? Por quê? Qual é a importância das 2 naturezas de Jesus?
Não precisa nem anotar que a gente vai passar o slide, tá? Volta lá na abordagem rapidinho, João, antes da gente terminar. No slide dos pontos que nós abordamos hoje. Eu acho que é o terceiro, talvez? Segundo? É. Olha aí. Irmãos, o que é a verdadeira salvação? Vocês vão levar esse tempo que a gente abordou? Alguém quer falar ou vai esperar na próxima? Eu vou perguntar na próxima também. Como é oferecida? Como é oferecida? Como se pode obtê-la? Quais são os seus benefícios e bênçãos? Ficou claro esses pontos que a gente conversou hoje? Porque, que a verdadeira salvação, só há verdadeira salvação em Jesus. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Como ela é oferecida? Através de sacrifício. É a forma como ela é oferecida. Por quê? Qual que é o preço pago? É o quê? Morte. É louco, esse menino é demais. Como se pode obtê-la? Como que a gente obtém? Não adianta morrer pura e simplesmente pelo pecado. Como que a gente obtém? Através de arrependimento. Só tem como obter a salvação através. Eu tiraria 0,10. Arrependimento. Quais são os benefícios e bênçãos? Irmãos, é vida em abundância. Porque você já nasceu um natimorto. Já nasceu sem vida. E o nosso Cristo deu a oportunidade de vida a nós. Amém? Amém. Joãozito, coloca no último slide aí, por favor. Que nem eu comecei no início, mas eu queria agradecer demais a oportunidade que eu estou tendo, aproveitar que nosso pastor local está aqui, agradecer mais uma vez. É uma honra para mim estar aqui, fazendo esse tipo de trabalho, é o que eu me sinto bem. Eu só não sei se é o que eu nasci para fazer. Aí vocês têm que me ajudar a saber disso. Mas eu queria que os irmãos lessem esse QR Code, que é um QR Code de lista de presença, que no final desse curso a gente vai presentear o irmão que mais tiver presenças aí. E também nós vamos premiar com participações. Então, quem trazer as perguntas que nós trazemos aqui, quem trazer na próxima aula, quem for participativo vai ganhar uma premiação também. Eu queria que os irmãos deixassem sugestões, que deixassem alguma reclamação, algum tipo de dúvida, porque como o meu tempo é curto, irmãos, eu não posso abrir